Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e o teu amor. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 27 até o 33. Assim diz a palavra do Senhor. Chegaram novamente a Jerusalém e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. A falta de espiritualidade leva os religiosos a se tornarem juiz dos outros. Nesse momento, a proximidade dos líderes religiosos de Jesus só tem um propósito: achar nele algo que possa acusá-lo e, consequentemente, condená-lo e levá-lo à morte. Isso significa que não basta estar perto de Jesus, é necessário ter a atitude correta. Muitas pessoas estiveram bem próximas a Jesus, mas não tinham a atitude correta. E aqui é um caso de pessoas extremamente religiosas, mas que não têm a atitude correta perante Deus. A primeira pergunta é um questionamento da autoridade de Jesus. Com que autoridade ele faz estas coisas? Estes homens, que são religiosos, eles fazem parte de uma comissão do Conselho Supremo Judaico, chamado Sinédrio, e vêm a Jesus para tentar prejudicá-lo, especialmente aos olhos do povo e perante a lei romana, com a pergunta que fizeram. O Sinédrio ele era composto de 70 líderes de Israel, composto pelos sacerdotes, mestres da lei e os anciãos, e são supostamente os homens mais versados na lei e os mais experientes da nação. Porém, nesse momento, se mostram ou se revelam como crianças, e se assim fosse seria melhor, mas pior ainda, estão se mostrando hipócritas, pessoas que realmente são participantes da lei, mas não se importam com o que a lei diz. O questionamento e a vida deles: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Foi provocado pela purificação do templo por Jesus, quando expulsou todos que estavam usando o espaço do templo como comércio. A resposta seria simples para a pessoa sincera que está buscando a verdade, a vontade de Deus. Pois Jesus sempre procurou fazer a vontade de Deus. Portanto, nesse momento, a sua autoridade, ela é divina, ela é de Deus. Seria fácil perceber se estivessem buscando a verdade.
A questão básica aqui é a autoridade, porque Jesus age dessa forma e o que pretende com isso? Como sua autoridade é de Deus, Jesus ele se diferencia de todos os outros. Então só resta aqui segui-lo. Mas o orgulho intenso impedem esses homens de reconhecer quem ele é. Infelizmente, os líderes religiosos, eles não têm motivos puros. Estão procurando uma forma de matar Jesus, como está declarado no verso 18, que nós já vimos. Se Jesus respondesse que sua autoridade vinha do fato de ser ele o rei dos judeus, ele seria denunciado imediatamente aos romanos como alguém que está usurpando o trono do rei ou do imperador romano. A hipocrisia deles revela a falta de espiritualidade e não há a mínima vontade, o mínimo esforço para que a vontade de Deus seja feita. Jesus responde com outra pergunta, a fim de testar os seus motivos. Se responderem à sua pergunta, Jesus alegremente responderá à pergunta deles, pois sua pergunta trata do mesmo princípio de autoridade. Mas eles preferem negar a verdade e dizer, não sabemos. Jesus faz essa pergunta porque a autoridade dele e de João é a mesma. A origem da autoridade é a mesma. A origem é de Deus. A única diferença é o grau. Jesus ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus está pronto para lhes dar a resposta, caso respondam a sua pergunta. Jesus mostrou muita prontidão para isso. Deste modo, o que ele faz ao fazer a pergunta é dar a eles oportunidade de aprenderem a verdade. Mas ao contrário, se não responderem, não há razão nenhuma para gastar suas palavras com pessoas que não querem aprender. Aqui aprendemos uma lição muito importante. Não há motivo para ficar discutindo com as pessoas. Coloque ela diante da palavra de Deus, diante da verdade de Jesus, e deixe que ela discuta com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus. Não há razão para ficar investindo tempo ou gastando tempo com pessoas que não querem aprender. Jesus demonstra a sua espiritualidade verdadeira porque não pensa em seu bem-estar ou em sua popularidade. A questão mais importante é sempre a vontade de Deus. Se há boa intenção, há motivo para ensinar, mas se não há motivo para responder qualquer resposta que seja. O orgulho deles leva a outros tipos de pecado e eles preferem mentir mesmo depois de ponderarem as duas possibilidades, de Deus ou dos homens. Eles refletiram e eles sabiam qual era a verdade, mas preferiram mentir dizendo que não sabiam. É isso que o pecado faz. Ele nos leva a justificar a nossa própria vida e conduta, e deste modo também negamos a verdade. São homens religiosos que sabem a verdade, mas preferem dizer ou preferem negá-la. Não quiseram reconhecer que a autoridade de Jesus é a autoridade de Deus. Demonstram um pensamento político ao invés de um compromisso com a verdade. Mais importante é a posição que ocupam do que a verdade que eles aprenderam, mas preferiram negar. Assim, se tornaram cegos porque não querem enxergar
a verdade. Não é falta de entendimento, é falta de amor à verdade que aprenderam. Que nós possamos fazer a mesma pergunta a Jesus: qual a origem de sua autoridade? E se formos sinceros, sabemos que a sua autoridade é de Deus, pois lhe foi dada toda a autoridade no céu e na terra. A resposta faz toda a diferença para a maneira como vamos viver a nossa vida cristã aqui nessa terra. Se é Jesus quem tem toda a autoridade sobre nossas vidas, certamente vamos reconhecer que Ele é diferente de qualquer religioso, mesmo que esse religioso use a sua palavra, pois Ele sempre exerceu sua autoridade, não mandando nos outros, mas sim vivendo e ensinando. Deste modo, nós vamos revelar quem nós estamos seguindo. Se estamos seguindo Jesus ou se estamos seguindo líderes religiosos. Que busquemos a espiritualidade verdadeira por meio da honestidade total perante Deus e da obediência completa à sua vontade, submetendo-nos sempre à autoridade suprema de Jesus, vivendo a verdade e ensinando a verdade. Que Deus te abençoe. Senhor, Tu és Senhor.